Bom dia a todos. Cumprimentos os eminentes pares, cumprimento o senhor procurador, doutor Pedro, que está retornando. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Uma satisfação sempre contar com a presença de Vossa Excelência. Cumprimento os senhores advogados, partes presentes, senhores servidores. Declaro aberta a sessão, anunciando a aprovação da ata da sessão anterior, diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Anuncio o adiamento do processo número 2483, item 2.2, da pauta física, em razão da ausência justificada do doutor relator, que é o doutor Jackson Coutinho. Também anuncio a retirada de pauta, essa é a retirada de pauta do processo 601.277, item 1.2 da pauta eletrônica, isto a pedido do relator. E também, a pedido do doutor Sebastião, que é o relator, Sebastião Monteiro, fica retirado de pauta o 1.6, que é o PJE 0601.383, que é uma prestação de contas de candidato. A requerente é Valdenira Dutra Ferreira. Fica, então, retirado de pauta. Na sequência, em mesa para julgamento, o 1.4, PJE 0600.161. Isso aqui, doutor Fábio Henrique, é da relatoria de Vossa Excelência. É um pedido de regularização de prestação de contas de partido político. Órgão de direção estadual, eleições ano 2018, é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB de Mato Grosso. Vossa Excelência é o relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu ainda não consegui fazer o login aqui, estou tendo alguma dificuldade. Mas o pessoal pode te dar uma força aí. Isso é comum, viu, doutor? Muito obrigado. Não se preocupe, não, que... Eu não me lembrava da senha aqui. Essa senha de novo. Essa senha do login, então. TR@2019. Se quiser mudar para uma que você. Depois eu vou mudar.
Tá. Fica aqui do lado, só para... Presidente, desculpa a demora, tive alguma dificuldade para fazer o login aqui, mas eu estou pronto. Sim. Só para confirmar, é a PET 0600168182? Certo. Faço a leitura do... Tem como abrir tela inteira isso aqui? Porque está pequeno aqui, aí tem... Não está dando para... Tá vendo? Tá? Aí eu não sei, peço desculpa para o senhor, mas eu não sei se tem como abrir a tela inteira desse relatório, né? Pelo menos diminuir aqui. Ou pelo menos diminuir aqui. Não, já estou conseguindo. Faço a leitura do relatório. Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas de eleição formulado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Diretório Estadual de Mato Grosso, PRTB-MT, referente às contas do pleito 2018. Anoto inicialmente que as contas de campanha do requerente foram tratadas no processo número 0601-76175 de 2018, cuja decisão colegiada desta Corte, Acórdão número 272/2000 de 2019, foi no sentido de declarar as contas como não prestadas. A CCIA-TRE-MT apresentou manifestação técnica onde informa que a agremiação, atendendo ao disposto no artigo 83, parágrafo 2º, inciso 3º da Resolução TSE número 23553 de 2017, trouxe agora toda a documentação e esclarecimentos previstos nos artigos 56 e 57 da resolução citada. Além disso, também segundo a CCIA, em consulta aos extratos eletrônicos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, Bacen, verificou-se que não houve movimentação financeira na conta corrente de campanha do requerente, Por fim, a unidade técnica informou que o partido não recebeu repasse de recursos públicos, fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, no ano de 2018. Pondera a CCIA, assim, pelo deferimento do pedido. A douta Procuradora Regional Eleitoral também opina pelo deferimento. É o relatório, presidente. Ouça, senhor procurador. Senhor presidente, muito obrigado. Cumprimentando a Vossa Excelência, aos doutos julgadores e aos dignos advogados aqui presentes, servidores. Prazer retornar a essa casa. Quanto ao mérito do processo em si, a manifestação, obviamente, é pela ratificação, mas o meu pedido de palavra aqui se refere basicamente a desejar as boas-vindas ao doutor relator, doutor Fábio Henrique, juiz federal, com o qual, salvo engano, já tive a oportunidade de um rápido contato, Vossa Excelência, presidente da turma recursal, né? Exato. Exato. Então, a tratativa de alguma questão de intimações, de processos previdenciários e tudo. Ainda não pessoalmente, né, doutor? Isso, Agora estamos tendo o primeiro contato pessoal. Exatamente. Então, desejar-lhes as boas-vindas, votos de sucesso nesta corte, com a qual tenho um prazer e honra enorme em poder também compor. E, portanto, com os devidos votos de boas-vindas ao ilustríssimo relator, doutor Fábio Henrique, ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Muito obrigado pelas palavras, doutor Pedro. Tenho certeza que a gente vai executar um trabalho bastante satisfatório aqui. Fica grande aqui, tá vendo? Entendi. Cadê o cara da informática? Entendi o que o senhor quiser, porque o senhor tem que fazer Entendi. Entendeu? Fica... Acho que talvez pelo tamanho da fonte ele precisa fazer assim para ele conseguir ler a frase inteira. Passar por diminuir. Ou aumenta aqui. Não tá fácil. Pronto, obrigado. Faço a leitura do voto.
O artigo 83, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.553 de 2017 estabelece a possibilidade de regularização da situação de inadimplência advinda do julgamento das contas de campanha como não prestadas, referentes às eleições de 2018. Tal regularização, se acatada, tem o condão de cancelar as duas consequências anteriormente sofridas pelo partido. Primeira, perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário. E segunda, suspensão do registro do órgão de direção estadual. Aqui, conforme relatado, a CCIA certificou que o partido ora requerente apresentou todos os documentos previstos nos artigos 56 e 57 da mencionada resolução, no que cabe à espécie, também porque não houve recebimento de recursos públicos para a campanha do fundo partidário ou FEFC. Com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnicos e ministerial, defiro o pedido de regularização das contas de campanha do PRTB em Mato Grosso, pleito 2018, com consequente cancelamento dos efeitos jurídicos advindos do Acórdão TRE-MT número 27.226 de 2019, proibição do recebimento do fundo partidário e suspensão do registro ou anotação do órgão estadual. Tudo na forma do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 83 da Resolução TSE número 23.553 de 2017. É como voto, presidente. Eminente Disparo, o doutor relator está deferindo o pedido em consonância com o parecer. Algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização das contas nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado do julgamento. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Vossa Excelência, relator de um embargo de declaração, que é 1.9 PJE 0601-007. Como dito, é um embargo de declaração em embargo de declaração, prestação de contas, candidato cargo deputado federal, eleição 2018. O embargante é Ministério Público Eleitoral, o embargado é Neri Geller. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, esse embargos de embargos, e não ser o doutor advogado, em conversa no meu gabinete a respeito disso, ele disse que talvez fosse o caso de se adiar esse julgamento em face da ausência do Dr. Jackson, porque ele o Dr. Bortolucci e o Dr. Jackson são os únicos remanescentes daquela composição originária. Eu pensei em apresentar o voto, mas eu vou adiar, se houver concordância dos pares, para a próxima sessão em que eu estiver presente, porque eu vou a São Paulo acompanhando a minha esposa para consulta médica. Não é nem adiar, é retirar. Vamos retirar. É retirar. Vamos retirar, porque para evitar qualquer arguição disso ou daquilo. Então eu vou anunciar, então, na verdade, fica então retirado de pauta a pedido do relator, que é, então, 1.9 PJE 0601-007. Doutor Antônio Peleja, Vossa Excelência é relator do 2.1, é o processo 6739. É um recurso criminal, crimes contra a propaganda eleitoral, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta, Primavera do Leste, 40ª Zona Eleitoral, eleições de 2014. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral. O recorrido é Cláudia Cadori. Vossa Excelência relator, está com a palavra. Presidente, recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pela juíza da 40ª Zona Eleitoral, que julgou um improcedente pedido contido na representação eleitoral e absolveu os recorridos Eli Padilha, Ligiane Moreira de Almeida e Cláudia Cadori pela prática do crime previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei das Eleições. Segundo a ação penal, em agosto, os três, então denunciados, tentaram divulgar uma pesquisa fraudulenta registrada sob o número em referência, só não alcançando o tento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, qual seja uma liminar em uma representação eleitoral que suspendeu a divulgação.
Nas eleições de 2014, o jornal Correio da Cidade, que tem por editor-chefe Eli Padilha, contratou a empresa KGM Assessoria Institucional, administrada por Cláudia Cadori, para realizar a pesquisa de cunho eleitoral para os cargos em disputa, na base de Primavera do Leste. Essa pesquisa, contudo, foi, segundo se alegou, tendenciosa ao candidato Zeca Viana. Salienta o recorrente que a pesquisa foi impugnada pela representação 1257, na qual se reconheceu a pesquisa fraudulenta, contudo, no caso concreto, não ocorreu divulgação. Não obstante, a pesquisa não foi vista pelos eleitores da cidade porque foi suspensa pela Justiça Eleitoral. Pugna pelo conhecimento e provimento de recursos não foram apresentados contra razões, não obstante as partes tenham sido devidamente intimadas ao relatório. Outro, senhor procurador. Presidente, cumpre-me aqui retificar, na verdade não retificar, mas inclusive apresentar uma questão de ordem no presente feito, porque na espécie a pretensão punitiva do Estado não resistiu à irrazoável duração do processo. Estamos a tratar de fatos ocorridos no ano de 2014, cuja imputação diz respeito ao tipo do artigo 33, parágrafo 4º da Lei das Eleições, que é basicamente o tipo penal de divulgação de pesquisa fraudulenta, cuja pena máxima, em abstrato, é de 1 ano. Ocorre que a presente imputação diz respeito à conduta tentada de divulgação de pesquisa fraudulenta, de maneira que, incidindo-se a causa de diminuição de pena da tentativa do artigo 14 do Código Penal, nós temos pena máxima em abstrato inferior a 1 ano. Em razão disso, temos, então, o prazo máximo de prescrição de 3 anos. Tendo este parâmetro em consideração, temos que atentar que os fatos em questão dizem respeito ao ano de 2014, época, então, de consumação do suposto delito, cuja denúncia recebida foi em 11 de fevereiro de 2016, portanto, dentro do prazo trienal. Ocorre que, já passada a data de 11 de fevereiro de 2019, o processo encontra-se prescrito. Então, em razão da prescrição, o Ministério Público requer a declaração de extinção de punibilidade do recorrido Eli Padilha, Leal e dos demais. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, doutor Peleja, mas ele está levantando a questão da prejudicial de mérito, prescrição. E a prescrição, ela realmente antecede a análise de mérito. Vossa Excelência está com voto de mérito, mas, diante dessas colocações de datas, e realmente, se for na forma tentada, a pena vai ficar abaixo de 1 ano, e abaixo de 1 ano a prescrição se dá em 3 anos. Considerando que o último marco interruptivo foi o recebimento da denúncia, que foi em 2016, me parece que é fevereiro de 2016, né? Hoje nós já estamos em fevereiro de 2019. A sentença lá, no primeiro grau, foi absolutória, então não houve interrupção. Vossa Excelência, se entender pelo acolhimento, é só ajustar então, seu voto. Eu acolho, já havia feito a análise meritória, mas eu acolho essa prejudicial de mérito, a configuração da prescrição, em face ao lapso temporal do preceito secundário combinado, que é de 1 ano, com o redutor da cláusula de extensão do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. O termo final, então, seria 11 de fevereiro de 2019, portanto, eu acolho, então, na forma manifestada pelo Ministério Público, a caracterização da prescrição e a absolvição dos acusados por esse motivo. Já absolvidos já estão, né? Mas fica, então, pronunciada a prescrição. Doutor Luiz Bortolucci. Doutor Sebastião Monteiro. Doutor Fábio. Sim. De acordo. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada pelo doutor Procurador Regional Eleitoral para fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
nos termos do voto do doutor relator. Aí depois só adequar, né, o seu voto. Ok? Selecionar todos e assinar ou é um por um? Vossa Excelência é relator do 2.3, processo 3949. É um recurso eleitoral, prestação de contas, exercício financeiro, ano 2015. Gaúcha do Norte, 57ª Zona Eleitoral. Quem recorre também é o Ministério Público Eleitoral. Quem é recorrido aqui é a Comissão Provisória do Partido Trabalhista Nacional, PTN, de Gaúcha do Norte. Vossa Excelência, relator, está com a palavra, doutor Portuoso. Cuide-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da respeitável sentença proferida pelo juiz da 57ª Zona Eleitoral, que aprovou a prestação de contas do Partido Trabalhista Nacional, PTN, de Gaúcha do Norte, referente ao exercício financeiro de 2015. O recorrente aduz que o partido em questão apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos por meio de advogado. Contudo, não há nos autos procuração advocatícia do partido otorgando poderes especiais ao citado advogado, notadamente para apresentar e acompanhar a prestação de contas referente ao exercício de 2015 junto à Justiça Eleitoral. E sem o instrumento de mandato, ao advogado não deve ser admitido procurar atuar em juízo. Intimado, conforme a decisão, o partido recorrido deixou transcorrer em autos o prazo. Em manifestação, a doutora Procuradoria Regional opinou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a qual julgar as contas como não prestadas. É o relatório, senhor presidente. Ratificado, senhor presidente. Consigna nos autos que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela qual dele conheço. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença que aprovou as contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2015 da Comissão Provisória do Partido Trabalhista Nacional de Gaúcha do Norte, o PTN, a qual foi apresentada a declaração de ausência de movimentação sem o registro de qualquer recurso financeiro ou bens estimáveis. Em sede recursal, o parquê aduz que a prestação de contas tem caráter jurisdicional e, embora assinada, não houve nos autos a procuração advocatícia. Assim, pleiteia que seja reformada a sentença quo para julgar como não prestadas as contas do partido. A Lei 12.034, de 2009, conferiu caráter jurisdicional aos processos de prestação de contas, de modo que os atos processuais devem ser praticados por quem possui capacidade postulatória. A própria resolução TSE 23464/2015 estabelece expressamente no caput do artigo 29 que o processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional, sendo obrigatório, portanto, a representação do partido político em juízo por advogado devidamente constituído. Entretanto, é possível observar que a petição inicial foi subscrita pelo responsável pelo partido, que à época era o presidente do partido e também advogada da agremiação, destacando que consta na declaração de ausência da movimentação financeira que as intimações serão feitas no nome da advogada Viviane Secato, a OAB e o seu e-mail. Nesse caso, não há o que se falar em defeito de representação. Isso porque restou demonstrado nos autos que o recorrido detinha capacidade postulatória, posto que a representante do partido era também a sua advogada. A situação jurídica revela-se devidamente comprovada na exordial da prestação de contas, razão pela qual entendo ser desnecessária a apresentação do instrumento de procuração do presidente do partido, outorgando poderes a ela mesma. Nesse sentido, cito o precedente e peço permissão para ler apenas o que eu negritei. Se o representante da coligação detém a qualidade de advogado, artigo 7º e 8º da Resolução TSE 212.717 de 2007, podendo postular em juízo, conforme a autorização do artigo 36 do CPC, relativamente à situação em causa própria, fica dispensada a apresentação de procuração outorgada ante a confusão ocorrida entre as mesmas pessoas, pelo que não há que se falar em defeito de representação a invocar o artigo 3 do CPC. Tendo o representante da agremiação partidária, que detinha capacidade postulatória e cuja atuação deu-se até a prolação da sentença, outorgado o mandado, xerocopiado ao advogado que somente subscreveu o recurso, tem-se como válida a atuação deste posteriormente ajuntada no mandato. Então, nesse caso dessa emenda que eu trago, durante toda o primeiro grau de jurisdição,
O representante da agremiação atuou sem a devida procuração, sendo representante da mesa e tendo capacidade postulatória. Vamos prosseguir. Ademais, apenas para corroborar a solução aqui adotada, constato que após o apontamento do parquê de primeiro grau acerca da ausência do instrumento de procuração, não foi oportunizado ao partido recorrido regularizar a representação processual antes da prolação da sentença de aprovação. Desse modo, ainda que se entendesse pela imprescindibilidade de instrumento procuratório, o recurso não mereceria provimento, pois ter-se-ia que anular o feito para oportunizar a parte sanar o vício processual detectado. Assim, por economia processual, tendo em vista que se trata de declaração de ausência de movimentação financeira, sem qualquer outro apontamento que possa macular a prestação de contas em comento, entendo que a petição inicial de folha 6/7, assinada pelo presidente do partido, também advogada, onde declina o seu número de OAB, endereço físico e endereço eletrônico, é suficiente para atingir a mesma finalidade de eventual instrumento de procuração, ao qual, por óbvio, seria assinado pela mesma pessoa, pois que as figuras de ser representante partidário e advogado se confundem no presente caso. Diante dos fatos, sem mais delongas, em dissonância com a douta Procuradoria, nega o provimento ao recurso e mantém a sentença de primeiro grau para aprovar as contas do Partido Trabalhista Nacional, PTN, do município de Gaúcha do Norte, referente ao exercício 2015. É com o voto, senhor presidente. Como vota o doutor Sebastião Monteiro? Acompanho o relator e a discussão, pelo que entendi, cinge-se única e exclusivamente sobre a questão da representação. Não houve uma discussão sobre eventual prejuízo material sofrido por conta de alguma intimação, absolutamente nada, né? O representante do partido advogado. Acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique? Com o relator, presidente. Senador Sebastião Barbosa? De acordo. Antônio Peleja? De acordo. Resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Doutor Peleja, Vossa Excelência, relator do 1.1 é o PJE 0601-144, prestação de contas, candidato cargo deputado estadual, eleição 2018, requerente é Sandra Martins. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Prestação de contas, Sandra Martins, eleições 2018, cargo deputado estadual, Partido Social Liberal. Apresentou a candidata à prestação de contas parciais, processo remetido à CCIA, apresentação final das contas, houve a publicação do edital que transcorreu sem impugnação seu prazo. CCIA elabora relatório preliminar, solicita esclarecimentos e regularização de todos os fatos apontados. Intimada, a candidata deixa transcorrer em branco o prazo concedido para manifestação acerca do relatório preliminar, pelo que foi novamente determinada a remessa à CCIA. A candidata intempestivamente apresenta prestação de contas finais retificadora, acostada aos IDs respectivos, bem como a juntada de documentos com o ID principal. Proferido o parecer técnico conclusivo, manifesta-se CCIA pela desaprovação. Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido de que as contas sejam desaprovadas, é o relatório. Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, retorna a palavra. Presidente, só fazer algumas pontuações. Primeiro, os recursos financeiros arrecadados foram um total de R$ 14.041,50, tá? E não existe sobra financeira. Eu faço alguns itens aqui, a CCIA, e no parecer conclusivo, ela pontuou algumas irregularidades, tá? São as irregularidades dos itens 1, ausência de algumas peças obrigatórias, itens 2.1, e essas irregularidades, eu vou fazer uma pontuação aqui. A própria CCIA entendeu que elas estão sanadas, estão esclarecidas as ocorrências do item 1.1, 1.2 e 3.4, tá? Então, em relação a essas, eu entendo por sanadas essas irregularidades. Agora eu vou passar a análise daquelas que a CCIA entende que há irregularidades passíveis de ressalva,
ou desaprovação. Então, essas anteriores, eu entendo, coadunando com o entendimento da CCA, que elas não ensejam aprovação com ressalvas ou desaprovação, e sim aprovação. Quanto ao item 3.3, ausência de peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas, comprovantes bancários de evolução de recursos recebidos na fonte vedada ou recurso de origem não identificada. Em relação a isso, eu tenho por bem desconsiderar, mas eu vou voltar nessa questão mais para frente. Eu vou fazer uma análise de algumas outras que têm uma relação, que são correlacionadas com essa, tá? Então, passo para o item 2.1. Foram identificadas duas doações financeiras, Paulo César, numa quantia de R$5.000 e R$1.514, por intermédio de depósito bancário em espécie, que fere aquela regra de transferência eletrônica de 1064 e 14. Tá? No mesmo sentido, no item 2.2, a CCIA assevera que o prestador declara o recebimento em espécie na conta de outros recursos e valores já mencionados, via transferência eletrônica. Entretanto, verifica-se do estado bancário que as receitas foram recebidas via depósito em dinheiro. Tá? Somando esses dois valores, totaliza 46,39% do total arrecadado. Tá? Então, não há como se fazer de relativizar essa questão em face ao valor final, tá? Portanto, entendo pela desaprovação nesse item. O item 2.3, o que acontece? Doações diretas realizadas por outros candidatos ou partidos, mas não registradas na prestação de contas em exame. Foi a Gina Carlota, que efetua 6 doações, que somadas perfazem um total de 1.072,5. Esse 1.072,5, ele não é suficiente à desaprovação, porque o valor é 1.064, então o valor é relativamente ínfimo, né? Aliás, é ínfima essa diferença, portanto, apoio uma ressalva. No item 3.1, identificam-se omissões relativas às despesas constantes de prestação em exame e aquelas correntes na base de dados da Justiça Federal. Então, o que aconteceu? Omissão de despesas com os fornecedores Facebook, os valores somados chegam a R$ 3.799, e Google, que o valor de R$ 1.500. E essa tem uma correlação com o item 3.2, apontado acima, que questiona se todo o valor gasto com impulsionamento foi utilizado ou se houve saldo sem o respectivo anúncio. O próprio órgão técnico, o contábil, argumenta que o questionamento quanto ao fornecedor Google foi devidamente regularizado pelo prestador de contas. Em situação diversa, encontram-se as despesas junto ao Facebook, em relação às quais, conforme a imagem extraída do SPCE, registra-se que os pagamentos somam R$ 3.500. No entanto, ele registrou o valor de R$ 3.799,51. Então, há uma diferença aí entre o declarado, né, e o que aconteceu, o pagamento havido, uma diferença de R$ 299,51. Essa diferença, ela dá um importe, o percentual de 2,13%, ou 2,13% do valor total. Então, tenho por bem a pôr uma ressalva nesse sentido, nesse SPEC. Tá? A irregularidade no item 3.3 é esclarecimento sobre distribuição dos materiais de propaganda. O que aconteceu aqui? Ela contratou uma pessoa para atividade de militância e declarou R$ 22.000 em materiais de propaganda. E ela se manifesta que não houve distribuição exclusiva só por cabos eleitorais. Não são só os cabos eleitorais que participaram da campanha dela. A maioria
dos materiais do prestador de contas foram distribuídos pela própria candidata e às vezes por apoiadores voluntários esporádicos sem vinculação direta ou fixa com a campanha eleitoral. Aqui eu faço, e nós julgamos semana passada, julgamos outros 2 processos nesse sentido, falamos aqui do teto máximo para deputado estadual e entendemos no sentido aqui que essa irregularidade, ela não tem o condão de desaprovar esse dado. Apenas não compromete a veracidade dos gastos de campanha e merece uma ressalva com esteio no entendimento dessa corte. Em relação ao item 3.5, que é a diversidade de pagamentos em relação ao Google e Facebook, o que acontece? O pagamento, houve a compensação em relação, primeiro, a Anne Caroline, e segundo, o outro pagamento, que era para o Facebook, o primeiro para o Google, o extrato foi para Paulo de Freitas. Aqui também essa questão já foi decidida, a possibilidade de endosso em relação a essas irregularidades mencionadas, então não há menção, há ressalvas nesse aspecto. Tá? Ao final, a CCIA, no item 3.7, questiona o pagamento efetuados pela conta outros recursos elencados à página 9 do parecer técnico contábil. Tem-se registrado na prestação de contas informações divergentes. Nesse tocante, o órgão técnico contábil apura os seguintes pagamentos: cheque nominado, início 9, final 1, valor de R$1.000, compensado em setembro por Marlene e registrado na prestação de contas como pagamento de fornecedor Facebook. Cheque na final 2, valor R$1.000, Marlene e Google, como pagamento de fornecedor Google. Final 3, compensado por Daiane, registrado na prestação de contas como pagamento de Marciano Evandro Ferreira. Cheque final 4, valor de R$4.240, compensado por Paulo Freitas e registrado na prestação de contas como pagamento fornecedor Rafael Victor Serafim Sistemas. Tá? A candidata tece os esclarecimentos dela, mas nós retomamos a mesma irregularidade apontada nos itens 3.5 e 3.6, ou seja, embora o candidato tenha descumprido o artigo 40 da resolução 23553, essa conduta há permissivo na lei 7.357 de 85, é a lei do cheque. Então, também não merece ressalva nesse aspecto. Tá? Com essas considerações, tendo em vista o parecer técnico e ministerial, considerando as irregularidades graves no item 2.1 e 2.2 do parecer técnico contábil, julgo desaprovadas as contas de campanha de Sandra Martins relativas às eleições gerais de 2018, determina a restituição das doações financeiras recebidas em desacordo com a norma. É como voto, senhor presidente? Vota o doutor Luiz Bortolucci. Com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Debatedor Sebastião Barbosa. Com o relator. Resultado: o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Debatedor Sebastião Barbosa, Vossa Excelência, relator do 1.3 é o PJE 0601-463. É uma prestação de contas, candidato, cargo deputado federal, eleição 2018. O requerente é Fábio Roberto Ribeiro Cardoso. Vossa Excelência está pela aprovação com ressalvas. Eu tenho um voto escrito bastante alentado e eu estou acompanhando o parecer, aprovando com ressalvas e determinando que se restitua ao cofre público R$ 236,29, porque de uma despesa de R$ 300, o prestador de contas apenas logrou obter uma nota fiscal de R$ 63,70. É a diferença, então. Então eu estou em consonância com o parecer, aprovando com ressalva. Só para constar, do outro procurador, manifesta também. Sim. Reitera, né? Eminentes pares, algum voto decidido contrário, está em consonância com o parecer. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial.
Senhor Fábio Henrique, o senhor tem aqui o 1.5, é o PJE 0601741. É uma prestação de contas, candidato cargo deputado estadual, eleição de 2018, requerente Jeremias Prado dos Santos. Vossa Excelência, relator. Pois não, presidente. Se quiser também fazer a sintetização, o parecer que é aprovação com ressalvas. Está mantido? Está mantido. Vossa Excelência quiser simplificar, fique à vontade. Quiser fazer leitura também, fique à vontade. Presidente, de acordo com acompanhando o parecer ministerial, eu julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha do candidato Jeremias Prado dos Santos referentes ao pleito 2018. Sim. Eminentes pares, algum voto em sentido contrário? Resultado, o tribunal, por unanimidade, aprovou as contas com ressalvas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda de Vossa Excelência, doutor Fábio, é uma outra prestação de contas. É o 1.7, PJE 0601-159. Prestação de contas, candidato cargo deputado estadual, eleição 2018, requerente Maviane Ramalho Machado Souza. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. O parecer aqui é pela aprovação e que dá em consonância com a emissão da CCIA. Tá ratificado? Ratificado. Está ratificado. Vossa Excelência também fique à vontade. Perdão. Em harmonia com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas de Maviane Ramalho Machado Souza referentes ao pleito 2018, presidente. Eminentes pares, algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Senhor Sebastião Monteiro, da relatoria de Vossa Excelência, 1.8, PJE 0601-029. Prestação de contas, candidato cargo deputado federal, eleição 2018. Requerente Edith Rocha. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Senhor presidente, eu também vou abreviar meu voto, porque a matéria já, por todos conhecido da casa, foi intimada, não regularizou, não juntou os documentos apontados pelo órgão técnico. Ao final, a CCIA, no relatório conclusivo, ponderou pela desaprovação das contas e a devolução de R$ 7.583,23 no caso, à União, ao Tesouro Nacional. E a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pela desaprovação das contas. Eu estou em consonância com o parecer ministerial, julgando desaprovadas as contas da senhora Edith Rocha e determinando que seja devolvido ao Tesouro Nacional a importância de R$ 7.583,23 em decorrência da utilização indevida desses recursos. É como voto, senhor presidente. Então, está desaprovando, né? Está em consonância com o parecer. Exatamente, e determinando que seja devolvido. Está mantido o parecer? Exatamente. Algum voto em sentido contrário, senhores? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Senador Sebastião, vou ter que passar para Vossa Excelência a presidência. São dois processos que têm aqui interesse da presidência, embora sejam decisões proferidas na época da antiga administração, mas ainda assim, por uma questão aí de bom senso, eu passo para Vossa Excelência para não se manifestar que tem algum interesse da presidência. Passa só a presidência, Vossa Excelência. Então, como dissera a sua excelência o presidente,
tratam-se de mandado de segurança, que é 1.10, processo do PJE, da relatoria de Sua Excelência, o doutor, deixa eu ver quem é esse aqui, Vossa Excelência? Que é o senhor, é o Antônio Veloso Peleja Júnior. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, só ressalto que são 2 mandados, como Vossa Excelência pontuou, e... Já pode anunciar 1.11 também? Sim, já poderia. 1.11 é o 0619239. Estou com a palavra? Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato de Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato Grosso contra ato administrativo imputado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral desta Corte, consubstanciado na remoção de servidores ex officio em razão de remanejamento e unificação de determinadas zonas eleitorais, com base na portaria 196/2018 REMT. No ID 16961 foi juntado o ato normativo em referência, cujo teor, entre outros, trata da remoção de 12 servidores em seus artigos 6º e 7º, fixando o prazo de 4 de junho a 16 de julho, com 10 dias de trânsito. O impetrante defende, em síntese, o descumprimento da limitação temporal fixada nas resoluções 23520/2017, 23422/2014 e 23563/2018, artigo 37, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que estabelecem o prazo de 60 dias para a efetivação do remanejamento após a homologação dos rezoneamentos, a proibição de sua realização em ano de eleição, como também de remoção de servidores e redistribuição de cargos de provimento efetivo anterior ao fim do período eleitoral. Intimado a se manifestar, o impetrado juntou informações no sentido de que o ato vergastado obedeceu às normativas do TSE e deste tribunal. Explica que o TSE, por meio de resoluções precitadas no parágrafo acima, estipulou o número mínimo de eleitores por zona eleitoral para sua manutenção, fixando aos tribunais regionais eleitorais o prazo até 17 de agosto de 2017 para o envio das propostas de rezoneamento, extinção ou remanejamento de zonas eleitorais, a fim de enquadrá-las às novas disposições. A partir disso, em Mato Grosso, primeiramente, editou-se a Resolução 2063 de 2017, que foi rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ela sofreu alterações introduzidas por outra resolução, a de número 2075, de setembro de 2017, para a respectiva adequação. Assevera que o remanejamento na sede de algumas zonas eleitorais do interior ocorreu como mecanismo administrativo para minimizar a extinção desses órgãos, atendendo aos interesses da sociedade, conforme a audiência pública realizada em 14 de agosto de 2018, a qual constou com a presença do impetrante por meio de seu presidente. Descreve o trâmite das medidas que, mediante a análise de equipe técnica e questões orçamentárias envolvidas, culminaram com o procedimento administrativo questionado, sendo postergado o remanejamento da 56ª Zona, Brás Norte para Conisa, por uma inviabilidade momentânea. Aduz que a vedação contida na norma durante o pleito eleitoral é apenas para a criação de zonas, o que não é o caso em análise, e que a decisão gerará economia, ressaltando o impacto do ajuste fiscal trazido pela Emenda Constitucional 95 de 2016. Afirma ainda que o artigo 37 da Resolução 23563 de 2018 estabelece a vedação de remoção de servidores em período eleitoral, que se inicia em 15 de agosto de 2018. Segundo o calendário eleitoral, de modo que a portaria 196/2018 observou os prazos ocorrendo os atos previamente fixado. Destaca a redução da previsão orçamentária para o exercício 2019, com a apresentação de números de que a não efetivação do remanejamento provavelmente causaria extinção de zonas eleitorais. Medida liminar indeferida no ID em referência. Em face dessa, o impetrante opôs embaixo de declaração, apontando a existência de omissão quanto aos precedentes citados na inicial e a distinção do caso concreto. Remetidos os autos à Procuradoria Eleitoral, sobre manifestação no sentido de que não há interesse ministerial, porque
o presente mandamos versa sobre procedimentos administrativos para a concretização. Os pedidos de citação de desconsorte necessário permaneceu em silêncio. O impetrado reiterou as informações prestadas devido ao término do período eleitoral e a perfectibilização das remoções, determinou-se a intimação do impetrante quanto a eventual perda de objeto, ocasião em que pugnou pelo prosseguimento feito é o relatório, senhor presidente. Não, então, Vossa Excelência tem a palavra e parece-me que no... Não, eu vou fazer. Não. Senhor presidente, primeiramente, vou fazer uma pontuação em relação aos embargos de declaração, que Vossas Excelências receberam uma minuta, né, do advogado. Em relação a esses embargos, verifica-se que, na verdade, o intuito foi para pré-questionamento e, ao final, a possibilidade de reconsideração da liminar, o que esvai o seu caráter e isso fazem perder o objeto em face à superveniência desse voto e análise dos alegados pontos omissos. O impetrante atribui à decisão a existência de omissão quanto aos precedentes indicados na inicial, pugnando pela sua manifestação e a fim de que não haja supressão de instância. Contudo, o exame destes é questão meritória, porque ele fala o seguinte: olha, eu citei precedentes e esses precedentes não foram analisados em liminar. E eu pontuo que a apreciação foi feita em sede liminar, cujos requisitos são próprios, e reside um juiz de probabilidade, não é um juiz de certeza. O juiz de certeza nós teremos apenas no voto final. E ele é inato ao mérito. Portanto, inviável o esgotamento da matéria em sede liminar. Não foram analisados os precedentes pelos motivos de que a cognição era sumária, não exauriente, tendo o impetrante se adiantado sobremaneira quando da oposição dos aclaratórios. Assim não vigam essas assertivas, mesmo porque os precedentes serão dirimidos doravante com o julgamento do mérito. Ainda, eu posso prosseguir? Ainda, antes de adentrar ao mérito, é importante tecer algumas considerações acerca da intimação do impetrante para o prosseguimento do feito. O presente writ ataca as remoções e, dentre as razões ensejadoras, discute o período em que foram realizadas, ponto nodal que sugere a análise da condição da ação no tocante à ausência de interesse processual. No entanto, após o exame pormenorizado, observa que o pano de fundo a lastrear o direito postulado é um suposto vício no ato normativo em afronta à legislação envolta ao tema, situação que intrinsecamente preserva a apreciação do mérito quanto aos efeitos daí decorrentes. É, pois, necessário o prosseguimento como faceta do próprio acesso à justiça como direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Considerando essas circunstâncias, a discussão ultrapassa os limites do encerramento eleitoral, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto. Feitos os apontamentos preliminares, passo a apreciar o mérito. O que se colhe dos autos é que a medida atacada decorre da necessidade de adequação das zonas eleitorais aos novos critérios estabelecidos pelo TSE, o que afasta de plano um procedimento aleatório ou discriminatório.
Como descrito no relatório, o TSE editou as resoluções 23520 e 23522, que dispuseram as diretrizes para a extinção e o remanejamento das zonas eleitorais no interior dos estados. Transcrevo algumas passagens e vou poupá-los da leitura. Dentre as considerações fixadas para a Resolução 23520, ressaltou-se a necessidade de racionalização e otimização dos serviços eleitorais e a adequação do critério de eficiência com o cenário de fragilidade econômica do país. Nesse viés, a saber, o TSE veiculou em seu sítio eletrônico, à época, matéria acerca do aludido processo de alteração, como fruto de um estudo estatístico prévio coletado junto aos tribunais regionais eleitorais, partindo da nova realidade demográfica e o impacto financeiro nos anos vindouros. E eu reproduzo parte do texto aí, também vou poupá-los da leitura, está constando. Assim, as alterações introduzidas pelo ato administrativo impugnado decorrem do processo de estruturação da justiça eleitoral, ou reestruturação, que, em síntese, abarca a extinção e o remanejamento de zonas eleitorais de todo o país, sujeitando todos os tribunais ao seu cumprimento. No caso desta Corte, inicialmente, foi submetida à aprovação do TSE a resolução 2063 de agosto de 2017, mas ela não foi homologada porque não esteve a contento da Corte Superior. A chancela ocorreu mediante as adequações incluídas pela Resolução 2075, de setembro de 2017, a partir da qual passou-se a implementar as medidas para sua executoriedade. O ato atacado é eminentemente administrativo e vinculado aos critérios técnicos dispostos pela Corte Superior Eleitoral, estabelecidos para todos os estados. Classifica-se ainda como um ato complexo, pois expedida a regulamentação pelo Tribunal Regional, houve a necessidade de homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, apresenta um quadro macro, porquanto suplanta os interesses de uma região individualmente. As determinações para o remanejamento foram estudadas para que a prestação jurisdicional se racionalizasse com a adequada aplicação dos recursos públicos, padronizando a gestão das zonas eleitorais em todo o país. O mote é a crise financeira, a melhor distribuição dos recursos e a garantia ao atendimento do eleitor. Observa-se do teor das resoluções exaradas pelo Tribunal Superior Eleitoral a inexistência de ressalva em ano eleitoral. Acrescenta-se que dos próprios prazos indicados assinalam a proximidade com o ano 2018. A resolução TSE 23422 de 2014, a que se refere ao impetrante, proíbe a criação de zona eleitoral em ano que se realizar a eleição. Não se pode conferir uma interpretação ampliativa para assambarcar o rezoneamento, tendo em vista as particularidades do caso e a sua clara distinção, relacionando a gestão dos recursos já existentes com o deslocamento do espaço físico. O caso satisfaz-se com a interpretação meramente gramatical. Da premissa de que o incursionamento do Poder Judiciário nos atos da administração tem seus limites materiais condicionados ao aspecto da legalidade, na situação sub iudice, o ato administrativo teve o fim único de atender à determinação expedida por instância superior e máxima da Justiça Eleitoral, afastando-se prima facie a existência de ilegalidade ou abuso, em virtude da presunção de legitimidade dos atos da administração. Com efeito, o remanejamento de servidores adentra na discricionalidade da administração, com vistas à necessidade do serviço e gestão dos recursos financeiros e humanos. O direito à inamovibilidade é restrito aos casos expressos em lei, não sendo o caso em exame. É precioso, no entanto, confrontar-se a discricionariedade e descambou para o arbítrio, tornando abusivo o ato. Convém destacar que o processo eleitoral no Estado fluiu regularmente, sem notícias nos autos ou perante esta Corte quanto aos impedimentos ou qualquer transtorno ao direito do eleitor. A norma administrativa, ao proibir a criação de zonas eleitorais no ano de eleição, busca proteger o eleitor e o processo eleitoral em si, que são os bem maiores do processo eleitoral democrático e que poderiam ser prejudicados com os transtornos advindos da mudança de locais de votação, alteração de eleitorado, rearranjo de espaço físico para os locais de votação, etc. O escopo é a proteção do interesse público que poderia ser abalado com os reveses mencionados. Trata-se da supremacia do interesse público para
sobre o privado. A respeito, tramitam no Supremo Tribunal Federal 2 ações em sede de controle de constitucionalidade, discutindo as resoluções avocadas pelo TSE, que tratam do rezoneamento e reorganização das zonas eleitorais, base no ato administrativo aqui questionado. São as ações diretas de inconstitucionalidade 5730-DF, ajuizado pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 471-DF, requerida pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Distribuídas à relatoria do ministro Celso de Mello, ambas pleitearam provimento cautelar objetivando a suspensão das normas, núcleo das ações. No entanto, a conclusão foi pela preservação de sua eficácia naquele momento. Consoante o teor que eu transcrevi, está à disposição de vossas excelências. Eu consigno que o relator admitiu o ingresso da Federação Nacional dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União. Em última movimentação, foi juntada a manifestação da digna Procuradora-Geral da República, opinando no mérito pela improcedência dos pedidos formulados em ambas as ações abstratas. Seu parecer concluiu pela inconstitucionalidade do rezoneamento definido pelas resoluções SPEC, decorrente do poder regulamentar conferido pelo artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral. Consoante a eminente Procuradora, como frisado no início deste voto, que a proposta de rezoneamento é medida de âmbito nacional para a homogeneidade da gestão das zonas consubstanciada em dados estatísticos. Trouxe para o fundamento dos princípios da eficiência e economicidade como critérios orientadores para a administração pública. Arremata que, abre aspas, o rezoneamento eleitoral, com a implementação de padronização e uniformização em todo o território brasileiro, está em consonância com a melhor administração da justiça eleitoral e do processo eleitoral. Fecha aspas. Reforça também, no parecer lançado na ADI, de que o TSE, ao apresentar a cúpula da Justiça Eleitoral, ao representar, possui função de atuar como órgão central na administração da matéria, inclusive no que se refere ao quadro de funções comissionadas e gratificações eleitorais. É o que determina o artigo 11 da Lei 8868/94, que atribui ao TSE a natureza de órgão central das atividades desenvolvidas nas áreas de planejamento, eleições, informática, recursos humanos, orçamento, administração financeira e controle interno e material. Em suma, as normas que regem a conduta administrativa fustigada se encontram em vigor, respeitado o princípio da legalidade, bem ainda devidamente motivada e na órbita da autonomia administrativa. Nesse ínterim, a decisão colacionada pelo impetrante a respeito do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nos autos 47270, estava sob a égide da redação da Resolução 23422 de 2014. Essa resolução, ela impede a criação de zonas eleitorais. O significativo corte distintivo entre as vigências das resoluções 23422 de 2014, que trata o julgado acima, e 23520 de 2017, que é significativo corte distintivo. Na primeira, publicada em 2014, o artigo 16 estabeleceu sua vigência para 1º de janeiro de 2015. Em seu voto, a ministra Luciana Lossi descartou expressamente que, considerando os termos da jurisprudência da Corte, é vedada a criação e desmembramento de zonas de ano de eleição, tendo em vista a proximidade do pleito de 2014. Entendo que a referida resolução deve entrar em vigor apenas em 2015. De outro lado, a resolução que rege a situação, que é 23520, teve vigência imediata e mais, fixou o prazo de 75 dias contados da publicação para que os tribunais encaminhassem seu planejamento de extinção e remanejamento, segundo o novo parâmetro e, após o período de 60 dias, para a efetivação. Com esse espírito, somente na Resolução 23422 de 2014 houve efeitos concretos no ano posterior à eleição. Inclusive, a relatora do julgado em estudo fez remissão a essa limitação temporal. Procedendo-se um cotejo entre as resoluções, sobreleva a diferenciação dos conteúdos e do contexto temporal de nascimento de cada uma, vez que a primeira versa sobre a criação de zonas eleitorais, enquanto as recentes dispõem sobre diretrizes para extinção e remanejamento de zonas no interior dos estados, essas últimas fundadas em uma análise estratégica com o fito de atender à realidade financeira. Pois bem, as resoluções desse tribunal foram homologadas via processo administrativo mencionado, juntamente com outros tribunais aí mencionados.
com acórdão datado em 23 de novembro de 2017. Cito alguns esclarecimentos do ministro Gilmar Mendes, vou poupá-los a leitura. É salutar o registro de que a resolução de 2014 não trazia previsão específica dos requisitos para remanejamento de municípios entre zonas eleitorais, o que exigia uma construção jurisprudencial. Na técnica da distinção, não há como confundir as decisões fundamentadas por resoluções diferentes. No outro norte, a efetivação do remanejamento fora do prazo de 60 dias não pode ser invocada pelo impetrante como elemento para a desconstituição do ato, porque se trata de providência administrativa relacionada à operabilidade, que não se pode transmudar em direito subjetivo do servidor. As esferas e a eficácia jurídica são diferentes em cada um dos casos. Isto é, não constitui direito líquido de certo servidor. Por sua vez, a Resolução 23563/2018, que dispõe sobre a remoção e redistribuição dos cargos de provimento efetivo no âmbito da Justiça Eleitoral, regulamentava, quando dos fatos, especificamente acerca do deslocamento do servidor em período eleitoral. De plano é cedido, e ele falava em período eleitoral, o artigo 37, e não em ano eleitoral, como era a primeira resolução. E eu fiz a diferenciação aqui entre ano eleitoral e período eleitoral, porque são situações distintas. O entendimento aplicado é o de que, no período eleitoral, tem seu marco a partir do encerramento do prazo para o registro de candidatos, e o funcionamento da Justiça Eleitoral passa a ser diferenciado. Aliás, o referido artigo 37 sofreu recentemente alteração em sua redação, a fim de deixar clara a assertiva acima, conforme a Resolução 23584 de 2018. Então, houve um cotejo aí que seria a proibição a partir do início do processo eleitoral, que é dia 15 de agosto. Os atos de remoções impugnados foram realizados entre o período de 14 de junho e 16 de julho de 2018, com 10 dias de trânsito. Portanto, esses atos ocorreram no período permissivo da legislação. Desse modo, o ato administrativo em relação ao qual o impetrante se insurge, decorre do cumprimento de uma padronização nacional, sem margem para discricionariedade, e não ocorreu em período vedado. Desmais disso, a situação se consolidou no tempo com a realização das eleições sem intercorrências, assegurando-se a um só tempo o cumprimento das diretrizes da Corte Superior Eleitoral e o exercício do voto, expressão maior da cidadania e do regime democrático. Quanto exposto, julgo prejudicados em embaixo da declaração e, no mérito, denego a segurança como voto, senhor presidente. Eminentes pares, num primeiro caso, o dos 600 e 200, a questão dos embargos, Sua Excelência, o relator, julgou prejudicado e analisou o mérito. Eu indago se há alguma divergência no voto para ambos os... Em não havendo, proclamo o resultado. No 1.10, 600, 200, o tribunal, por unanimidade, julgou prejudicados os embargos de declaração opostos e, no mérito, também por unanimidade, denegou a segurança nos termos do voto do douto relator. E no 1.11, só o mérito foi analisado, a unanimidade denegou a segurança nos termos do voto do relator. Retorno a presidência ao presidente. Agradeço, Sebastião. Nós temos agora apenas algumas questões administrativas. O primeiro deles, que é 1.12, é o PJE 0601-790, ele visa a alteração do calendário de sessões plenárias, que é uma alteração de algumas datas do nosso segundo semestre de 2019. É aqui a iniciativa dessa presidência. E, no caso, nós estamos fazendo aqui, propondo antecipar a sessão do dia 26/9 para o dia 25/9, pela seguinte razão. Nós teremos aqui um evento, já até anunciei, falei até com o doutor Fábio, que é a vinda daquela doutrinadora de Santa Catarina que vai falar sobre a questão da prestação de contas, né? Prestação de contas, os senhores todos estão acompanhando aí pelos noticiários, né? A questão da EGE, né, que vai nos trazer a nossa doutrinadora lá de Santa Catarina. Por isso eu estou fazendo essa proposição de trazer
do dia 26 para o dia 25, ou seja, no dia anterior, para que no dia 26 nós tenhamos a possibilidade, dada a relevância da matéria, do assunto, né? Dia 26, mas para não chocar com a data que nós teríamos a sessão, porque ficaria muito prejudicada, né? Então, eu estou fazendo essa proposição de trazer para o dia 25 essa sessão que é do dia 26, marcada. Podemos dar por aprovado? Todos de acordo, senhor procurador? E tem também uma outra, que essa já seria a última, né? Porque no dia 20 nós entramos, 20 de dezembro, entra o período de recesso. E esse ano nós estamos com uma questão do orçamento bem apertada. Nós temos a partir do dia 20, né, já encerra totalmente o exercício financeiro. Então, para evitar, inclusive, até situações de processamento de jetons e uma série de entraves que nós teríamos com essa sessão no dia 19, eu estou fazendo aqui a proposição para trazê-la, antecipá-la para o dia 16 de dezembro, de forma que tenhamos mais tempo para fazer o encerramento do exercício financeiro. Também posso considerar como aprovada? Então, do dia 19 do 12 para o dia 16 do 12. Ok? Nós vamos republicar as portarias, então todas vai ser encaminhadas aos setores competentes para dar ciência a todos. Inclusive, já estamos, se puder até colher a assinatura, eu já estou aproveitando a oportunidade para que possamos divulgar com antecedência. E uma outra questão administrativa está também no 1.13, é o PJI 0600343. Essa matéria administrativa relacionada ao cadastramento biométrico de 2019 é a segunda etapa, né? Nós temos aqui uma proposição de revisão, já passou pelo crivo da nossa competente Corregedoria Regional Eleitoral. E o que se propõe aqui, que nessa segunda etapa, nós vamos encerrar agora, nesse final do mês, né, o processo biométrico em várias zonas eleitorais, várias cidades que estão sendo realizadas. E a proposição que se estabeleça nessa segunda etapa, Glória do Oeste, Itanhangá, Itaúba, Santa Carmen, Pontal do Araguaia, Lambari do Oeste, Santo Antônio do Leste, Figueirópolis do Oeste, Denise, Curvelândia, Tesouro, Ipiranga do Norte, Nova Monte Verde e Alto da Boa Vista. Essas iniciariam agora, a partir de outubro, com encerramento até o final do ano. Podemos considerar como aprovada essa proposição? Aprovado. Então fica também, se pudesse... Só fazer uma palavrinha depois. É sobre a biometria? Não, sobre outra coisa. Não, só fazer no então final. um último, já estou fazendo, já passa para Vossa Excelência. E um último, eu já conversei aqui com o doutor Fábio Henrique, né, apenas para que seja realizada a substituição Nós temos aqui uma comissão multidisciplinar de instalação de sessões eleitorais em território indígena. Ela foi presidida, enquanto compunha essa corte, a doutora Vanessa. E agora, com a saída da doutora Vanessa, com o encerramento do seu biênio, o doutor Fábio Henrique, por ser o juiz federal, que tem mais afinidade, mais relação com essa matéria, com esse trato das questões indígenas, conversei com o doutor Fábio, prontamente, gentilmente, atendeu ao nosso pedido, então eu fico aqui fazendo então o anúncio, né, de que o doutor Fábio Henrique então passará a presidir essa comissão. Podemos dar por aprovado também, não é isso? Muito obrigado pela colaboração, doutor Fábio. Obrigado. E antes do encerramento, então, o doutor Peleja queria fazer referência. Pois não, doutor Peleja? Não, senhor presidente, eu só gostaria de, primeiro, convidar os colegas para participar desse curso de prestação de contas, que a professora Denise é uma balizada doutrinadora nessa área, é servidora do Tribunal de Santa Catarina também, e ela já vem em seus estudos, terminou o mestrado dela na Universidade Federal de Santa Catarina, está fazendo doutorado na Universidade de Santa Catarina, ela tem uma formação múltipla. Então, assim, hoje, seguramente posso falar que ela é uma maior autoridade de prestação de contas. Esse curso veio ao encontro da solicitação da Vossa Excelência para que houvesse um treinamento maior em relação ao público interno. Então, assim, a parte do convite que eu faço a cada um dos membros, a assessoria é essencial, que a assessoria, né, e os membros
todos os servidores relacionados a essa área compareçam também, porque será um curso sem igual, serão 2 dias de curso, né? E eu acho que ainda mais em um tema que às vezes é suscetível de modificação, e um tema que são vários posicionamentos que abrangem uma série de questões, então é importante que todos nós participemos. Muito obrigado, presidente. Está feito o registro. Alguém mais quer se manifestar? Então, presidente, pois não, doutor. só para anunciar que na próxima quinta-feira eu não vou poder comparecer à sessão, tem um curso pelo Conselho da Justiça Federal em Brasília, mas já adotei as providências administrativas para fazer essa comunicação e para informar o doutor Ciro de que ele deve vir, ele já confirmou a presença. Tá certo. Ao recebermos a comunicação, faremos então a convocação do doutor Ciro Arapiraca. E Senhor presidente. só também para comunicar que na semana que vem, nas 2 sessões, eu não estarei presente, mas também já... Certamente fará a comunicação, nós faremos a convocação. Doutor Sebastião. Na próxima sessão, quinta-feira, estarei também em Brasília por conta do compromisso com a Comissão de Acessibilidade. Então, justificando Próxima já quinta-feira? Nós não teremos Próxima como sessão. fazer convocação, porque no caso o senhor sabe do nosso problema que nós temos hoje, Sim. né, em razão da ausência, né, de membro substituto da Sim. categoria jurista pela OAB. Mas, então, fica registrado para que possivelmente tenhamos uma pauta que apenas permita julgamento sem a composição plenária. Essa agora, né? A propósito, hein, doutor Sebastião? Pequeno detalhe, nós acabamos de passar a da semana que vem. Ele vai nessa aqui, né? É nessa quinta, né? Na semana que vem, que é aquela de quinta que nós falamos, né? Que acabamos de aprovar, ela vai passar para a quarta. Na semana que vem, mas isso não tem problema, né? É dia 24. Tá ok? Então, nada mais ou menos, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos um bom dia.